Olá, sejam muito bem-vindos. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é sobre terapia e qual profissional procurar quando precisa de auxílio profissional. Então, durante toda essa semana, eu vou fazer uma postagem explicando para vocês quais são os profissionais que trabalham principalmente com a área da saúde e quando que você deve procurá-lo e como é, mais ou menos, afinal cada um tem o seu método, o seu jeito específico, como é esse tratamento. Nós vamos falar muito sobre saúde mental, afinal de contas, todas as doenças, elas são provenientes das nossas emoções. Elas se criam primeiro nos nossos corpos sutis, que são também os nossos campos emocionais, e depois vão para o nosso físico. Então, nós vamos falar durante essa semana sobre os profissionais que atuam diretamente nisso. Só para vocês terem uma ideia, esta semana nós vamos falar sobre o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, o psicoterapeuta, o psicopedagogo e o terapeuta integrativo, para você saber bem a diferença entre eles e quem procurar quando você precisar. Vamos começar. Você pensa em fazer terapia, mas vem a dúvida sobre o que é realmente terapia, qual profissional procurar, qual terapia fazer e, principalmente, para que fazer terapia. Esta postagem, então, é para você. Conheça as diferentes terapias e os diferentes profissionais. Assim, você vai saber exatamente quem procurar quando precisar. Quando falamos de saúde mental, de tratamentos de cura, nós estamos falando de um conjunto de profissionais que vão auxiliar muito para que este tratamento e a possível cura sejam realmente efetivos. São eles: o psiquiatra, o psicólogo, psicanalista, o psicoterapeuta, o psicopedagogo e o terapeuta integrativo. Então, saiba quando se consultar com um ou mais deles. Hoje vamos começar falando sobre o psiquiatra. Todo psiquiatra tem formação acadêmica em medicina de clínica geral. Ele estuda 6 anos para isso e depois ele faz a especialização em psiquiatria, que fica entre 3 e 4 anos. O médico psiquiatra é o especialista em saúde mental que tem por objetivo diagnosticar, tratar, prevenir e reabilitar diversos tipos de distúrbios mentais. Esse especialista é capacitado para realizar o diagnóstico, para prescrever medicamentos psiquiátricos e para auxiliar nos tratamentos e fazer a reabilitação de pacientes. Deve ser o primeiro profissional a se procurar quando se percebe as dificuldades em exercer a boa saúde mental e as tarefas do cotidiano. Os principais distúrbios tratados pelo psiquiatra são dependência de drogas, depressão, esquizofrenia, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, transtornos dissociativos, transtornos do sono, tão comum hoje em dia, transtorno dos hábitos e dos impulsos de modo geral e transtornos sexuais. Cada tipo de transtorno psiquiátrico apresenta um ou mais sintomas característicos, sendo importante observá-los para buscar ajuda profissional a tempo. Isso quer dizer, se por 2 semanas os seus sintomas persistirem, é importante você procurar o médico psiquiatra. Você deve procurá-lo quando sentir dificuldades para raciocinar, quando você sentir um estresse mental muito grande, lentidão nos seus pensamentos para concluir
um raciocínio ou uma tarefa de forma objetiva, quando houver memória fraca, falha de memória. Quando você tiver hiperatividade, isto é, pensar várias coisas ao mesmo tempo, não se fixar em nenhuma e ter dificuldades em terminar essas tarefas. Quando você sentir necessidade de se isolar das pessoas, manter-se afastado. Quando você estiver muito desmotivado, nada te dá prazer e você não tem vontade de fazer nada. É importante procurar um psiquiatra logo nos primeiros sintomas, assim a sua recuperação será mais rápida e mais efetiva. Você deve procurar também o psiquiatra quando tiver medo intenso e sem motivo, sensação de asfixia, aquela falta de ar, sem explicação, às vezes acompanhada de aceleração dos batimentos cardíacos. Se você sentir também que você tem atitudes compulsivas ou obsessivas e que acabam prejudicando o seu dia a dia, é muito importante procurar o médico. Alteração de humor, esse é um dos principais sintomas. Se você tiver alegria demais, euforia demais, tristeza demais, frustração demais, é hora de você procurar um médico. Isso pode estar caracterizando um transtorno de humor e que, rapidamente identificado, tem o seu tratamento bem rápido feito. É bom saber, inclusive, que o médico psiquiatra é o único que tem autorização legal para prescrever os medicamentos da medicina tradicional. É ele, inclusive, através do diagnóstico, quem indica outros profissionais da saúde mental para um tratamento multidisciplinar, que são aqueles que eu citei no começo do vídeo e que eu vou falar durante esta semana. O tratamento psiquiátrico, ele é de média a longa duração, podendo levar de 6 meses a muitos anos, dependendo, obviamente, do distúrbio que você tem. Mas vale muito a pena fazer. As visitas a este profissional costumam ser mensais e aumentam ou diminuem esse espaçamento de acordo com a sua necessidade em relação ao distúrbio que você traz. Lembrando também, gente, que vale muito a pena passar pelo psiquiatra, tá? Nós temos uma assertividade muito maior quando vamos trabalhar com as terapias. Outra coisa, dê o seu joinha, compartilhe e fique comigo no canal. Esta semana, todos os dias, eu falarei de um profissional específico relativo às terapias e quem você deve procurar para fazer o seu autocuidado e ter uma melhor qualidade de vida. Eu te espero amanhã. Obrigada pela sua companhia.